eu sou uma pessoa que eu não faço muita questão de agradar os outros. Isso é uma coisa que eu sou assim desde a minha infância, E isso é uma coisa que durante muito tempo me causou muitos problemas. Principalmente quando eu era criança, né? E tinham esses eventos sociais, que eu tava com a minha mãe, a família da minha mãe. Obviamente, né? Pessoas da minha família que eu não gosto, por conduta e tudo mais. Desde muito criança, eu sempre não fiz questão de agradar. E as pessoas assumiam isso com timidez e tudo mais. Mas conforme eu fui crescendo, as pessoas foram assumindo isso como arrogância. Talvez até seja um pouco. Mas, assim, isso é uma coisa que me deixou muito reflexiva ultimamente. Porque se eu não estou bem, eu não vou fingir que eu estou bem. É alguma coisa me desagradando, eu não vou ficar fingindo sorrisinhos, eu não sei, sabe, fazer sala. Isso pra mim tem sido uma questão enorme ultimamente, assim, porque a gente cresce, a gente percebe que a gente tem que fazer sala. E isso é uma coisa horrível, principalmente pra quem cresceu não querendo agradar. A minha mãe sempre brigou comigo por esse meu jeito, porque ela sempre falava que eu tinha que tratar os outros com educação, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Só que assim, eu tratava com educação, eu falava oi, tudo bem, e me fechava, eu ficava na minha. Durante muito tempo isso foi um problema na minha cabeça, assim, porque eu me sentia muito desagradável, né? A minha mãe fazia com que eu me sentisse desagradável por não querer agradar os outros. Isso, durante a minha criação, assim, foi um problema na minha cabeça, porque eu não entendia do porquê que eu tinha que ficar toda sorrisinho pra pessoas que eu não gostava. Isso hoje em dia ainda é um pouco difícil pra mim. Hoje eu levo um pouco de boa, assim, porque hoje em dia envolve outras pessoas, mas eu já vou chegar nesse ponto. E durante muito tempo, eu sempre me senti uma pessoa muito solitária, né? Uma pessoa sem muitos amigos. E eu sempre presumi que fosse por conta desse meu jeito de não querer agradar ninguém, não fazer questão de agradar e tudo mais. Só que depois de um tempo, eu fui percebendo que não. Eu não tinha muitas amizades porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre me botei nessa caixinha da timidez e eu sempre fiquei nessa caixinha da timidez. Porque a minha justificativa pra tudo era, sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida. Sendo que conforme a gente vai crescendo, a gente vê que a gente não tem muitas opções além de ser cara de pau. E eu tive esse estalo, assim, na minha adolescência, sabe? Por mais que eu não fizesse muita questão de agradar, eu conseguia ser uma pessoa sociavelmente desenvolta, assim, sabe? Eu fazia amizade muito rápido, eu sempre fiz amizade muito rápido. E isso é uma coisa que entrou em parafuso na minha cabeça em determinado momento. Porque eu não faço questão de agradar. Então, como que eu tenho tantas amizades, sabe? Como que eu conseguia me conectar com várias pessoas ao mesmo tempo? E isso foi uma coisa que durante muito tempo me quebrou muito a cabeça, porque eu pensava, o que tá acontecendo? Eu não tô tentando agradar essa pessoa, por que ela tá gostando de mim? E aí eu acho que depois de um tempo eu comecei a entender que era justamente isso, sabe? Eu acho que as pessoas começavam a se conectar comigo justamente porque eu não tentava agradá-las, eu não tentava ser o que elas queriam, ou sei lá, sabe? Eu nunca fiz essa questão. Então, conforme eu fui criando amizades, conforme eu fui só me soltando mais, mas sem perder os meus traços mesmo de personalidade, isso começou a me fazer sentir bem, sabe? Porque eu entendia que se aquela pessoa estava fazendo uma amizade comigo, é porque ela tinha interesse genuíno em mim, sabe? Não um interesse no que eu estava fingindo ser, porque durante a minha infância, assim, eu era muito tímida, então eu não colocava as minhas vontades em primeiro lugar, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu sempre mentia pra agradar os meus amigos, tipo assim, eu não gostava de amarelo. Eu não gosto da cor amarelo em si. E as pessoas falavam, nossa, amarelo é lindo. E eu, assim, amarelo é lindo. Amarelo, sabe? Eu sempre fui essa criança. Até que chegou um ponto que eu ficava, tipo assim, pra quê? Sim, eu não entendo exatamente o porquê da mentira. Eu acho que é porque eu não conseguia me desenvolver, porque eu tinha vergonha. E aí eu tentava agradar as pessoas, porque eu queria que elas gostassem de mim. Porque a minha mãe sempre falava que eu precisava agradar as pessoas, senão elas não iriam gostar de mim. E eu fui entrando em parafuso, eu fui entrando em choque, sabe? Porque eu não fazia questão de agradar, tipo, os meus familiares, que, né, literalmente são da minha família, mas eu queria agradar outras pessoas porque eu queria que elas gostassem de mim, porque eu queria ter amigos, porque se você não tem amigo, você não tem nada. E isso durante o tempo foi, sabe, foi pesando muito na balança. Até que eu entendi que eu precisava sim, né, ser mais cara de pau, eu precisava falar, eu precisava me desenvolver socialmente, mas eu não precisava mentir sobre quem eu era, mentir sobre a minha personalidade para agradar aos outros. E eu acho que esse foi o maior estalo, assim, da minha vida, sabe? Esse foi o momento que eu pensei, tipo, caramba, por que que a gente acha que a gente tem que mentir? Por que que a gente tem que agradar o outro? Por que que o outro não tem que nos agradar? E por que que a gente tem que se agradar, sabe? A vida não é só agrados, galera. Isso é uma coisa também que, quando a gente percebe, a nossa vida, ela muda.
Porque nada, gente, nada é permanente, sabe? Tudo na nossa vida é momento, tudo. Seja a insatisfação que eu causei em alguém, seja a felicidade que eu causei em alguém. Claro que as pessoas têm mais facilidade de lembrar da insatisfação que a gente causou, né? Mas assim, eu acho que isso também vem muito sobre o rancor que a gente guarda das pessoas, sabe? Sobre o quanto nós liberamos perdão, sobre o quanto a gente consegue, sabe, enxergar as coisas de uma forma mais leve. E essa questão do agradar também é um assunto muito delicado, principalmente hoje, porque hoje eu ainda sou uma pessoa que eu não faço questão de agradar. Só que a vida não é assim. A vida não é simples, principalmente quando você se relaciona com o outro, né? Quando você tem um relacionamento, assim, de namoro e tudo mais. Eu não faço questão de agradar, porém, eu quero agradar o meu namorado, eu faço as vontades do meu namorado. E às vezes as vontades dele é que eu seja agradável com outras pessoas, que eu faça sala com outras pessoas. E a gente teve um embate sobre isso um final de semana que eu fui lá pra Macaé, que eu tava passando muito mal. Cara, uma semana que eu tava com muita enxaqueca, vomitando, tipo assim, um desastre. E aí eu fui pra Macaé e tal, e a gente foi pra casa da tia dele. E eu tava muito mal. Eu tava mal, tipo, eu tava mal-humorada, eu tava passando mal. E eu não tava com vontade de fazer sala. Eu tava, tipo, literalmente, sabe, na minha, quieta. Eu fiquei sentada e eu fiquei, tipo, só sentada. Tipo, sabe quando você só tá em um lugar e você só tá contando as horas pra você poder ir embora? E não é porque eu não gosto da tia dele, da família, não. Eu, tipo, adoro todos eles. Eles são muito divertidos. Só que naquele momento específico, eu tava muito mal. E eu não conseguia, tipo, ser agradável. E eu tava. Depois eu fiquei martelando naquilo. Tipo, eu podia ter me esforçado mais, sabe? Porque pra mim, não ia fazer diferença se eu tivesse sido um pouco mais agradável. Mas pra eles fizeram, sabe? Pra eles poderia ter feito diferença. E foi conversando com meu namorado que eu bloqueei também esse. Não sei se é senso, né? Mas eu tive essa visão do tipo, às vezes a gente não é agradável pro outro porque não vai fazer diferença pra gente, mas pra ele vai fazer. Então, assim, sabe, a gente também tem que saber reconhecer os limites, sabe? Tem limites óbvios que a gente não vai ultrapassar, que a gente não pode ultrapassar pra agradar o outro. Tem coisas que, né, fazem parte de mim que eu não vou abrir mão para agradar outra pessoa. Mas tem coisas do por que não, sabe? Quando a gente cresce e a gente entende que tudo é político, sabe? Tudo faz parte disso. E a impressão que a gente causa nas pessoas, ela realmente fica. E isso que eu falei anteriormente também é muito verdade. As pessoas sempre vão lembrar da maneira que você fez com que elas se sentissem. E se for negativo, então, aí que elas não vão esquecer mesmo. Sempre tentem ser mais maleáveis, sabe? E isso é uma coisa que eu tô tentando muito hoje em dia. Eu tô tentando ser mais maleável, principalmente em relações, assim, né, que são mais íntimas. Com a minha mãe também. A gente sempre teve muito esse embate, porque eu não faço questão de agradar, não faço questão de agradar nem minha mãe, gente, quem dirá os outros. Só que hoje em dia eu tenho tentado fazer mais questão de agradar minha mãe, sabe? Porque chega um momento que a gente enxerga os nossos pais como seres humanos, sabe? A gente enxerga os nossos pais como pessoas além de nós. São pessoas que têm vidas, pessoas que têm histórias. E eu lembro que quando eu tava de mudança pra Minas, eu tava conversando com minha mãe, né, que eu tava morando numa república. E ela ficou muito insegura, porque ela já teve uma experiência negativa em uma república e ela me contou essa experiência que ela teve. E eu fiquei, cara, eu não sabia disso, não tinha a menor ideia que minha mãe já passou por isso, sabe? E isso é uma das coisas que eu sempre tento filtrar hoje em dia. Porque às vezes, né, tipo, uma relação mais íntima, as coisas se esquentam, né, se acaloram, às vezes a gente fala uma coisa que se arrepende. Então, assim, eu tenho tentado ser uma pessoa mais centrada, sabe? Guardar as coisas que são negativas que eu quero falar, porque aquilo não é sobre aquela pessoa, aquilo é sobre aquele sentimento que eu estou sentindo nesse momento. Então, pra que eu vou jogar uma coisa que vai magoar aquela pessoa a troco de nada, sabe? Então, assim, são coisas que causam feridas, são coisas que causam cicatrizes sem necessidade nenhuma. Então, assim, a gente não precisa querer agradar todos e todos ao mesmo tempo. A gente não precisa ser o que o outro quer que a gente seja. Nós podemos sim permanecer fiéis a nós mesmos, mas nós temos que saber quais são os momentos de abrir mão de algumas coisas e quais momentos não, sabe? E isso, assim, é o fator solene pro bem-estar adulto. E ultimamente eu tenho tentado muito filtrar essas coisas, sabe? Manter na balança, assim. Óbvio que tem coisas que vão te fazer mal se você abrir mão, mas tem coisas que só vai te trazer, ai, só paz, sabe? Então, assim, você não precisa ficar se agarrando ao, eu não faço questão de agradar.